Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus e diante de tudo que já foi falado hoje, eu queria agradecer por uma pessoa. Eu estava ali me lembrando, são muitas pessoas que me abençoam, mas Deus colocou no meu coração uma pessoa que me abençoa muito. Essa pessoa é irmão Batista. Irmão Batista, ele é uma bênção na minha vida. Às vezes, quando o meu carro quebra, ele nunca cobrou a manutenção, só as peças que eu compro. E eu agradeço. Eu lavo meu carro lá. Meu carro, ele é missionário também. Então, irmão Batista, Deus abençoe a sua vida. O Senhor tem feito. Nos abençoou também com um PC, lá para a gente levar para a congregação, lá na Serra do Moraes. E eu escolhi o irmão Batista hoje, mas tem muitos irmãos aqui que me abençoam. Então Deus continua abençoando, eu oro por ele. Às vezes eu fico pensando o que é que eu posso fazer para recompensar. Eu oro, peço que o Senhor dê saúde e abençoe. Amém? É isso. Hoje foi bom, teve um momento missionário, todo mundo falaram 20 minutos. Então eu vou passar 20 minutos, amém? Brincando, amém, meus irmãos? Vamos lá, eu vou me esforçar, vou me terminar 8 horas. Nós vamos continuar em Hebreus, amém, meus irmãos? Não vou fazer a sequência do pastor Marcos, mas eu vou continuar no texto de Hebreus, para a gente não perder o foco. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 7. Eu vou ler, os irmãos acompanham, para a gente. Hebreus capítulo 7. Melquisedeque, tipo de Cristo. É o título que está na minha Bíblia aqui. A minha versão que eu uso é a NA, que nós usamos, nós batistas, né? Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, de 1 ao 10, fala assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça, rei de paz, vamos dizer assim. Depois também rei de Salém, paz, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Veja como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebia sacerdócio têm ordem de acordo com a lei de escolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora este seja descendente de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebiam o dízimo são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe o dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo do seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro destes. Amém, meus irmãos? Talvez eu seja o único, o pregador que gosta de pregar
aqueles temas que ninguém gosta, que poucas pessoas pregam. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre dízimo. A doutrina do dízimo é inaceitável para aqueles que ainda não tiveram experiência pessoal com Cristo. Se a pessoa ela teve uma experiência com Cristo, irmão, eu fico com dificuldade de entender por que essa pessoa ela não consegue devolver 10%. Então, se a pessoa teve essa experiência com Cristo, isso porque não foram ainda marcados na consciência da causa de Deus e também pela sua prioridade, pela causa do reino. Muitas pessoas não tiveram ainda a sua mente assim tocada, vamos dizer assim, de que a causa do reino. No Novo Testamento temos 9 palavras, 9 textos que falam sobre dízimo. Em Mateus 23 diz assim: ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo do hortelã, do endro, do cominho, e despreza os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha só, partindo aqui dos lábios de Jesus, em relação aos fariseus. E Jesus aqui não está proibindo o dízimo, como algumas pessoas interpretam esse texto, não. Jesus está reafirmando aqui o dízimo. Ao mesmo tempo que denuncia a sua prática como demonstração de piedade aqui, Jesus está reafirmando a necessidade de dizimar. Em Lucas 18:12 fala assim: jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu ganho. Mais uma vez os fariseus aqui. Também Jesus denuncia aqui a prática do dízimo como substituição de valores do reino, tais como a justiça, a misericórdia e a fé. Lucas capítulo 11 versículo 42 fala também assim: ai de vocês, fariseus, porque vocês dão dízimo do hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, despreza a justiça, o amor de Deus. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então esses textos que a gente acabou de ler, em nenhum deles Jesus está proibindo o dízimo, ou dizendo que não é para trazer dízimo. Porque tem gente que vai encontrar várias pessoas falando assim: não tem essa palavra dízimo no Novo Testamento. Tem sim, ok? Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que traz algumas lições antes da gente entrar no... Primeira coisa, o pai da fé, Abraão, no versículo 2, diz a Bíblia que ele deu o dízimo de tudo. Amém? O dízimo de tudo. Eu vou falar um negócio para você aqui. A maioria dos cristãos, eu estou falando batista, assembleia, todas as igrejas que dão dízimo, menos na congregação cristã que não dá. A maioria dos crentes, e se eu estiver errado, eu estou me baseando nesse texto e em outros textos que eu li, não sabe dizimar. Porque o texto fala assim, versículo 2: foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. O dízimo é de tudo. Eu sei que não é fácil, por isso que a gente precisa estudar sobre isso. Saia daqui nessa noite, pensa, eu vou estudar. Não é ler sobre dízimo, estudar é diferente. Pegar todas as passagens e analisar, fazer um autoexame. Você não vai no método um exame? Faça um exame. Como é que dizima de tudo? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, falar de mim. Que eu recebo o meu salário, 10% é do Senhor, de tudo. Eu não vou pagar as contas e depois é que eu vou tirar o dízimo. A mesma coisa nas corridas. Eu trabalho de aplicativo, quando eu faço corrida particular é normal, mas quando eu faço pelo aplicativo, eu pago 12%, eu não vou, mas eu anoto tudo, e tudo que entra, eu vou anotando, no final da semana deu R$500, por exemplo. Eu vou lá e separo R$50, boto na minha carteirinha, esse 50 não é meu, é do Senhor.
e 450 é meu, vou botar combustível, para mim comprar arroz, para mim comprar feijão, comprar besteira para a Jamila, às vezes ela quer sorvete, os 450 é meu, mas os 50 é do Senhor. O dízimo é de tudo que entra. Eu dizimo dessa forma. Eu me lembro de uma pessoa que trabalhava também com salgado, com bolo, e às vezes ela tinha dizimando assim. Eu digo: minha filha, dizime de tudo. Quando você fizer o bolo aqui, o bolo não é 70, você já separa os R$7, que eu digo você errar. Você bota ali no cantinho, pega um envelope, sei lá, eu não sei. Então, irmão, como é que dizima? Eu tenho minha empresa entra 100 mil. Se eu tiver errado, o texto é esse. Depois o irmão me corrija com a Bíblia, amém? Isso aqui eu perguntei ao pastor Hélio, já perguntei ao irmão Aida, perguntei um monte de gente que para poder eu não falar heresia. Qualquer coisa o senhor me corrige também. Olha só. Então a minha empresa entrou 100 mil. Não, mas eu tenho isso, tem imposto, tem muita coisa. Não, 100 mil entrou, você tem que ser organizado. Sim, outra coisa, nós temos que ser organizados, irmão. Entrou 100 mil na minha empresa, não sei se você tem essa empresa, mas por exemplo, então 10 mil é de quem? Senhor, você tem 90 mil agora, seu, debaixo da bênção do Senhor. É assim que eu entendo. Se os irmãos, se eu estiver errado, o irmão está aqui, pode até me corrigir agora mesmo. Entendeu? Aqui. Então, se a sua empresa entrar 100 mil, você tem que ser organizado. Vou organizar, bota lá a pessoa na frente, bota uma pessoa para administrar, bem direitinho, anotar tudo, entrada, bota aqui, entrou 100 mil, pronto, entrou 100 mil. Então, eu vou tirar 10 mil, vou transferir. Agora eu tenho 90 mil é debaixo da bênção do Senhor. Vou pagar os funcionários, vou pagar não sei quem lá, vou pagar contador e o resto é meu. Ainda vou dar uma oferta para o missionário. É isso. Então Abraão, depois da guerra aqui, teve a guerra aqui, ele pegou todo o despojo e ele deu o dízimo de tudo. Ainda mais, aí no versículo 4 diz assim, ó: veja como era grande esse que Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirando das melhores despojos, dos melhores. Porque era assim naquele tempo, tinha a guerra, você pegava o despojo. Então ele pegou os melhores, irmãos. Deixa eu falar um negócio para você. Tinha um irmão que quando ele dizimar, e eu aprendo essa lição hoje, irmão, às vezes não dê uma nota rasgada, pelo amor de Deus. Eu sei que agora é tudo no Pix, né? Não vai o Pix rasgado não, mas você vai ele ia dar o dízimo, ele escolhia as notas novinhas. Interessante. Então, irmão, Abraão deu o dízimo de tudo e deu das melhores do seu despojo. A entrega do dízimo, a entrega dos dízimos se deu não por causa da lei, uma vez que o povo de Israel ainda não existia e portanto muitos menos a lei judaica. Versículo 6 fala assim: entretanto aquele cuja genealogia não se incluiu entre os filhos de Levi recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido a promessa. Porque tem gente que fala assim: não, o dízimo é antes da lei, não sei o que. Não, o dízimo está lá em Abraão aqui. No versículo 8 fala assim: aliás, aqui os que receberam o dízimo são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Aqui, por exemplo, quem recebe o dízimo, lá na frente eu vou falar de fato para quem é o dízimo, se der tempo. Olha só, aqui quem recebe o dízimo é o irmão aí, que está ali. Você coloca, ele vai lá, vai contar com toda clareza, como a gente tem observado, mas de fato o dízimo é dirigido ao Senhor, irmão. O autor destaca aqui que os administradores dos dízimos também devem ser dizimistas. Agora imagine só, vamos pegar aqui, irmão aí é o administrador, é o tesoureiro, imagine se ele não é dizimista. É claro que ele é, entendeu? Mas imagine, temos que ser. Se você está aqui nessa noite, irmão, você que está aqui, você que está me assistindo, você que vai me assistir, e você não entendeu esse princípio eu entendi cedo, irmão, logo que eu me converti. Tem que, seja fiel ao Senhor. Ser ou não ser dizimista é uma questão de acreditar na causa que abraçamos, na pérola que encontramos. Será se você já encontrou a pérola de grande valor?
Será se você já teve de fato um encontro com Jesus? Hoje há muitos crentes que não são fiéis a Deus na entrega dos dízimos. É muitos. Para justificar, são muitas pessoas. Para justificar essa atitude, eu quero falar de algumas justificativas e desculpas que as pessoas dão. Algumas razões de pessoas que não são dizimistas. Eu vou falar algumas aqui. A primeira dela é a justificativa teológica. Qual é essa? A pessoa diz assim: eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei. Já ouviu isso? Tem um monte de gente aí, inclusive os nossos irmãos da congregação cristã, eles têm esse entendimento, que o dízimo é da lei. Eu não estou debaixo da lei, mas estou na graça, então não vou dizimar. Sim, é verdade. O dízimo é da lei, é antes da lei e depois da lei. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, não existia nem lei. Amém, irmãos? Entendeu até aqui? Então o dízimo é antes da lei, depois da lei, continua o dízimo. Continua. Ele foi sancionado por Cristo, como a gente leu aqui nessa noite. Então guarde essa lição. Não se esqueça mais. O dízimo é antes da lei, no tempo da lei, depois da lei e continua. Que você possa entender esse princípio de Deus. Eu vou caminhar um pouquinho para a gente. A segunda razão dos não dizimistas, ou justificativa, é a justificativa sentimental. A pessoa fala assim, está lá em 2 Coríntios 2,9, fala assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A pessoa fala assim: eu vou dar o que Deus propôs no meu coração. Aí eu vou dar do meu jeito, espontâneo aqui, do jeito que eu quiser. Mas eu quero chamar a atenção para esse versículo que não está falando de dízimo. Esse versículo aqui fala de oferta. Que oferta eu vou falar depois, né? Outro dia. Mas a oferta é aquilo que você dá voluntariamente. Eu vou dar X, pronto. Mas dízimo é estabelecido. Dízimo, a palavra significa 10%. Mas esse texto aqui não está falando de dízimo. Eu vou contribuir segundo o meu coração. Teu coração é enganoso, mentiroso. Eu vou fazer do meu jeito aqui. Não pode. Está errado. Dízimo é dádiva. Melhor, dízimo é dívida. Se você não pagar, você está roubando. Não é verdade, mãe? Será se a gente já roubou Deus? Acaba roubar de Deus, o negócio é roubar do governo. Devemos roubar de ninguém, porque o pai, quem é o ladrão na Bíblia? É os diabos. Amém, meus irmãos? Só quero o que é seu. Eu não tenho muita coisa não, mas o que eu tenho é meu. Se tomar, eu faço igual o Jó. Deus me deu, Deus tomou. Então, se você não der o dízimo, você está roubando. Quem diz isso não sou eu não, é a Bíblia. Roubará o homem a Deus, Malaquias fala. Em que? Nos dízimos, ainda fala nas ofertas ainda. Aí surge a pergunta: o que está acontecendo em nosso coração que não permite que não tenhamos alegria em dizimar, irmão? Alegria em dizimar. Você está escutando o som de dízimo. Aqui é dízimo. Você está sentado na cadeira de oferta aí. Você está num arzinho de dízimo aí, ó. Sabia? Se não tivesse esse arzinho aí, isso é Deus. Você tem um conforto da casa do Senhor. A gente está aqui tocando no instrumental. As coisas são compradas com dízimo. Privilégio, irmão. Quando você morrer, você não vai levar nada.
Seja fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Essa é a justificativa. Outra justificativa. Justificativa financeira. A pessoa fala assim: ah, eu não ganho, o que eu ganho não sobra, e mal dá para mim me sustentar. Já viu essa desculpa aí? Não, irmão, não sobrou não. Primeira coisa, dízimo não é sobra, dízimo é primícia. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda. Olha só, deixa eu fazer um ponto aqui. Primeiro, olha só, começa falando assim: honra o Senhor com seus bens. Aí depois vai falar, ó, com as primícias de toda a sua renda. Aí você fala assim: como é isso, irmão Giliado? Quando você receber o seu salário, se for no Pix, você já passa o Pix para a igreja, para o irmão Ayrton. Se não for Pix, você já separa ali. Aí você fala assim: irmão, eu já fui tentada. Já foi, já. Mas você tem que ser fiel. Amém? O dízimo não é sobra. Deus não quer sobra, irmão. Você quer sobra? Você quer que Deus dê uma sobrinha para você? Você quer o melhor, eu quero as bênçãos do Senhor. Senhor, chove de bênçãos sobre a minha vida, sobre a minha casa. Aí você parece que tem um escorpião no bolso. Seja fiel a Deus. Deus exige de nós o melhor, irmão. Deus é fiel. Deus é fiel e jamais faz exigência que não podemos cumprir, irmãos. É interessante que o dízimo ele é proporcional. É para a gente não ter desculpa, irmão. Se você ganhar R$1.000 é R$100. Não tem negócio não. Mas eu ganhar R$100.000 é R$10.000. É proporcional, meu irmão. Não tem desculpa. Ah, não, eu estou dando demais. Não, é proporcional. Deus é maravilhoso. Interessante que não é muito, mas é isso que o Senhor pede. É isso que o Senhor exige que a gente... E é interessante que ele diz assim: por causa da sua fidelidade, ele vai abrir a janela do céu, irmão. Eu não sei se você vive assim. Eu tenho vivido, mesmo que eu me converti, mas Deus sempre cuidou de mim nos mínimos detalhes. Eu fico assim, eu não sou de murmurar. E é verdade que ele abre a janela do céu. É verdade que ele abre a porta. É verdade que ele nos sustenta. Seja fiel. Ele promete abrir a janela do céu, derramar. Ele promete repreender o devorador. O que é isso, irmão? É a pessoa que ganha 5.000 e não sabe onde entrou o dinheiro. É como diz a Geu, caiu num saco furado, né? O Pix rasgou. Tem gente que ganha R$1.000 e vive melhor do que gente que vive R$10.000. Tem gente que, pelo amor de Deus, estou falando de crente, que diz mesmo para crente. Seja fiel, irmão. Se você não tem um envelopinho, pegue. Ó, o tesoureiro está aqui. Aqui. Seja fiel. Se não formos fiéis, Deus não vai deixar sobrar, não. Ageu colocou no saco furado. Seja fiel em 10%. Você vai ver a bênção do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que diz, só estou repetindo. Você não deve dar por isso, você deve dar porque a Bíblia nos ensina a dar. Eu estou falando de dízimo, mas tem oferta, você pode abençoar uma pessoa, você tem as campanhas de missões, tem tanta coisa aqui. Eu sei que tem hora que a gente não tem problema, mas o dízimo ele não pode ser negligenciado. Outra coisa, justificativa assistencial. Alguém fala assim: prefiro dar meu dízimo aos pobres. Prefiro eu mesmo administrar o meu dízimo. Já vi alguém assim? Eu já vi.
Alguém fala assim: não, agora a partir de hoje não vou dar meu dízimo. Não aqui nessa igreja, era na outra. Não vou dar meu dízimo não, eu vou pegar meu dízimo, agora eu vou dar para os pobres. Se fosse mesmo verdade, né, irmão? É o Judas da vida, né? Judas estava preocupado com os pobres, mas estava nem aí. A Bíblia não nos autoriza a administrar por nossa conta os dízimos, que é do Senhor. O dízimo não é nosso, ele pertence a Deus. Não sei o que estou dizendo, aqui, Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Essa é a ordem do Senhor. Não temos direito nem permissão para reter, entendeu? Você não está permitido guardar o dízimo ou comer o dízimo, não. E também não está permitido administrar. Tem as pessoas que administram. Mas a ordem é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Onde é a casa do tesouro? É a congregação que você faz parte, é a igreja que você faz parte, é aqui. Nós devemos dar. Agora tem gente que fala assim: não, eu vou dar meu dízimo aos pobres, mas não dá. A pessoa pegar todo mês 10% dá para os pobres. Quando chega alguém pedindo uma esmola, acaba só dar R$2, e com dó, vou dar só 50 centavos. É não? Outra coisa, outra justificativa daquelas pessoas não dizimistas: justificativa política. Fala assim: eu não entrego mais os meus dízimos porque eles não estão sendo bem administrados. Eu não vou dar mais não porque não está sendo. Aqui eu não vi isso ainda não, entendeu? Aqui, nessa igreja. Mas em outra igreja que eu fiz parte, eu vi pessoas dizendo: não vou dar mais o dízimo não, porque... Eu digo: rapaz, tu está dando dízimo para o pastor, é? Meu irmão, dízimo não é para o pastor. E outra coisa, dízimo não é para a igreja, o dízimo é para o Senhor. É a Bíblia que diz. Não cabe a nós determinar como as pessoas vão administrar. Não, aqui nós sabemos que a nossa igreja é bem organizada em relação a isso. E se as pessoas que administram o dízimo, se eles forem fiéis, eles vão prestar conta com Deus. Vai prestar conta com Deus. Mas você tem que fazer a sua parte, irmão. Não vou dar mais não, porque não. Você tem que ser fiel ao Senhor. Você tem que fazer a sua parte. A sua parte é contribuir. A sua parte é devolver para o Senhor aquilo que não é seu. Outra justificativa dos não dizimistas é a justificativa míope. O que é isso? É uma igreja, a pessoa fala assim: a igreja é rica. A igreja é rica, não precisa de dízimo. E é interessante que geralmente, eu não sei se aqui acontece assim, mas geralmente as pessoas mais simples e as pessoas mais fiéis. As pessoas que menos têm, as que mais dá. O pastor falou aqui sobre a avareza. Eu não tenho dificuldade com dinheiro, irmão. É um pecado que, isso aí, para mim dinheiro não tem valor. Não sou apegado, não. Por que não tem valor? Como é que eu entendo? Ele vem e volta. Dinheiro nunca acaba. Eu não tenho muito não, mas pouco eu tenho é muito. Tem um monte de prata aqui no bolso. Você gasta, você investe, você dá, você abençoa, ele vai de volta. Dinheiro é assim, não se apega, não fica: meu dinheiro, meu Deus. Não, irmão. Outra coisa é trabalho, seja organizado. Lá na Serra ensinei aos irmãos, organize. Não compra o que você não precisa, não. Não estou conseguindo dar o dízimo porque eu gastei demais no cartão. O que tem a ver com cartão, com dízimo? Você tem que ser fiel. Você estava precisando disso? Não. Só compre o que você precisa, irmão. Tenha cuidado. Então assim, tem gente que fala assim: não, a igreja é rica, não vou dar o dízimo não. Temos conhecimento da necessidade da igreja. Acabei de falar algumas. Essa igreja é uma igreja organizada, uma igreja que investe na vida de missionário, uma igreja que abençoa o missionário, abençoa pessoas. Você está usufruindo, o seu filho está lá dentro, sentado lá naquela salinha,
está usufruindo da sua fidelidade, você está investindo. Eu não sei se você tem alegria, eu tenho alegria. Pai, eu dizimo lá na congregação da Serra do Moraes, e administro também com toda reverência. A Bíblia nos ensina dessa forma. Então, muitas pessoas dizem assim: ainda não entregamos o dízimo para a igreja. Aí entra o que falar: o dízimo não é da igreja. É aqui que eu queria entrar. Eu não entreguei o dízimo ainda para o irmão Ayrton. Eu não entreguei o dízimo, não é para o irmão Ayrton, não é para a igreja. O dízimo é para o Senhor. Coloca os seus olhos no Senhor. Deus, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor aqui. A tua palavra diz para mim trazer, então eu vou trazer. E é o único texto da Bíblia que manda fazer prova. Faça a prova. Você fala assim: irmão Giliard falou que é de tudo. Eu digo: faça a prova para você ver se não é verdade. Faça a prova. Não, minha empresa entrou 50 mil. Faça a prova. Deu os 5 mil de dízimo para você ver. Faça a prova. Não, Senhor, é a Bíblia que está dizendo. Faça. O dízimo não é para o homem, não é para a igreja, é para o Senhor. É claro que é investido aqui, mas é direcionado ao Senhor, porque Deus não precisa de dinheiro, mas Ele precisa da nossa fidelidade. Fidelidade. Amém? Outra coisa, justificativa as pessoas que não querem dizimar, é a justificativa contábil. Fala assim: eu não tenho um salário fixo, não sei quanto eu ganho. Isso aqui eu vou falar uma coisa para você aqui, irmão. Todo mundo, até quem não trabalha aqui, se tiver alguma jovem que trabalha, chega uma hora, se você ensinar, tiver uma criança assim, recebeu 20 reais do pai. Pai me deu 20 reais, vou ser fiel, traduz, faça isso. Todo mundo recebe dinheiro. Não, porque eu não tenho salário, não estou trabalhando ainda, não tenho nada fixo, mas não chegou nada na sua mão até hoje, nunca pegou num real. Se o seu pai lhe der 50 reais, minha filha, para você comer a pizza. Eita, pai me deu 50 reais, sabe de uma coisa? Eu vou ser fiel, vou tirar os 5 do Senhor, vai que ele... Seja fiel. Todo mundo pega dinheiro. Eu não sei, eu não tenho um salário fixo. Tudo que vier, anote. Essa semana eu trabalhei, eu anotando. E aí, recebendo os Pix, e eu me perdi. Foi muita correria na última noite e não consegui anotar. Aí eu disse, assim, anotei os Pix, está tudo direitinho. E geralmente é mais Pix que dinheiro em mão. Dinheiro em mão é pouco. E aí eu disse para mim, eu não posso ficar em dívida com o Senhor. Foi o que eu fiz. Eu contei os Pix tudinho. Eu disse, eu vou botar igual que eu recebi também. Pronto, para mim não errar. Vai o dízimo e ainda vai a oferta. Eu não posso. Seja fiel ao Senhor. Será que admitimos que somos maus administradores dos nossos recursos? Como sabemos se o nosso dinheiro dará para cobrir as despesas de casa no final do mês? Nós temos que aprender a administrar os nossos bens. Dinheiro, ele é bom. Nos ajuda, irmão. Às vezes eu fico assistindo alguns vídeos, eu choro, eu sou muito chorão. Aí você chega assim naquele local e você vê aquelas pessoas dando 100 reais para um catador de latinha. Ele derrama lágrima. 100 reais não é nada, irmão. Se você for 100 reais no Atacarejo, você sai com uma sacola, entendeu? Assim, hoje a gente foi lá, minha mulher assim, já passou de 100. Eu digo, olha, já minha filha, já passou de 100. Eu digo, misericórdia. Quando a gente pegou, eu peguei na mão assim.
Mas Deus cuidou, nunca faltou. Fica lá reclamando, não. Você tem que saber administrar. Eu estava conversando outro dia em relação às esposas. Por exemplo, eu tenho uma esposa que é uma benção. Minha mulher não gasta R$1 à toa, irmão. Minha mulher é a benção. Em todas as áreas, mas nessa área também. Ela não compra o que não precisa. Ela faz me dar dinheiro. Amém? Eu admiro. Eu estava conversando outro dia mais o missionário gente sobre isso. E a gente viu falando. Vocês, cada um de nós, irmão, sejamos organizados. Não viva aquilo que você não é. Não compre o que você não precisa, para ter o que você não necessita com o dinheiro que você não tem. Quer ver, a gente se empolga. Ah, eu vou comprar isso, fulano compra isso, você vai comprar. Aí você compra, você nem está precisando daquilo. Você nem está necessitando. Compra com o dinheiro que você nem tem. Fica sufocado, não dá marrudismo. Se organiza, mordomia cristã é um assunto muito importante. Então, irmãos, eu caminhei aqui de uma forma para não deixar você. Eu já terminei. Amém? Só vou concluir aqui para você, dizendo para você o seguinte: é hora de abandonarmos os nossos desvios. Se você está aqui nessa noite, eu me lembro que assim que eu cheguei nessa igreja, teve um dia que eu falei assim: pastor Hélio, eu não consegui tirar o dízimo. Ele disse: comece de novo. Foi uma vez na minha vida. Eu nunca me esqueci disso. Foi uma lição para a minha vida. Esse dia alguém perguntou para mim lá, disse: irmão, eu não consegui. Eu disse: comece de novo. Peguei a mesma palavra do meu pastor. Palavra para você, ó. Se você está aqui, você está sendo, e você estava indo, a palavra é essa: comece de novo. A partir de hoje, a partir desse mês, se organize, procure o irmão aí, faça a sua parte. Pastor Giliardo, não, ela disse: não sou pastor. Vamos lá. É hora de darmos. É hora de darmos um basta em nossas desculpas infundadas. Se você tiver alguma desculpa, é hora. É hora de pararmos de tentar de enganar a nós mesmos. Silêncio, família. Quando a gente não dá o dízimo, a gente não está enganando a Deus, não. A gente está enganando nós mesmos. A gente está atrapalhando. Noutra mensagem eu prego, que eu preguei aqui sobre o seu dízimo outro dia. Noutra mensagem eu expliquei: a gente está atrapalhando a gente mesmo. Você está roubando a Deus, você está impedindo de Deus abrir a janela do céu, você está permitindo o devorador chegar e roubar. Por quê? Porque você não está sendo fiel ao Senhor. Interessante que eu li aqui Provérbios 3:9, diz assim: honra o Senhor com seus bens. Eu estava me lembrando nessa madrugada eu estava meditando nessa palavra, e eu fiquei pensando, quando eu tinha o Unozinho verde, né, que Francisco se lembra dele, era Francisco, nós subia a serra, e aí eu era do sítio de Cansação, eu carregava até pedra nele. Aí um dia eu postei, alguém falou: tu vai acabar teu carro. Eu disse: Deus me dá outro. Aí não é que ele me deu mesmo. Deus é fiel, irmão. Eu nunca vou apegar a nada. E se você está aqui, o meu carro está aí. Se a igreja precisar, se qualquer um irmão precisar, para o reino, para as coisas do Senhor, à disposição. Eu não tenho nada, nem a minha vida é minha. A minha vida eu entreguei para Jesus. Então tudo que nós temos é para serviço do reino. O seu tempo. Não se apega a nada, mas que se você seja fiel. É hora de parar de enganar nós mesmos, de tentar convencer Deus com as nossas justificativas. A gente não vai convencer Deus: ah, Deus, eu não consegui dar. Não, se você falhou, irmão, volta. Só isso. Arrependimento é metanoia, volta de novo. Ah, volta, só isso. Não fica dando desculpa. Eu não sei se você é do tipo de crente, eu não sou de dar desculpa em nada. Se eu errar com você, eu vou logo pedindo perdão, pronto, vamos começar de novo. Pronto. Não dê desculpa. É hora de sermos fiéis ao Deus fiel. É hora de sabermos
que tudo é de Deus. A nossa casa, o nosso carro, as nossas roupas, joia, bens, vida, saúde, família, tudo é dele. Tudo é dele. E se você é dele, você tem alegria. Você não vai dar assim, eita, eu vou dar vou ter esse 50 reais aqui, mas não, você pega na orelha dele assim, não, irmão, tem alegria. Por isso que eu citei aqui o irmão Batista, para você ver, bênção do Senhor. Às vezes eu rejeito a bênção. Tem gente que diz, não, calma. Não é assim. Deus, ele tem cuidado. A minha palavra para você é essa, da parte do Senhor: seja fiel em 10% e chegar na sua vida. Se você não estava sendo, volte, retorne, comece de novo. E pode ter certeza que Malaquias 3:10 vai se cumprir na sua vida. Não é antes da lei, é sempre existiu o dízimo. Abraão deu lá o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Amém, meus irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Irmã está aqui para responder. É só ratificar o que Giliardo falou. Na realidade é isso tudo que ele falou. E Malaquias 10 diz o seguinte: se a pessoa que não dizima está roubando a Deus, e Deus diz o seguinte: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais. E Malaquias, que é inspirado por Deus, toda a Bíblia é inspirada pelo Senhor, ele manda desafiar a cada um de nós, e dizer: faça a sua parte, para ver o que é que eu faço com vocês. Deus sempre está na nossa frente, Ele só quer ver onde está nos nossos corações. Eu queria só ilustrar uma coisa aqui. Geralmente tem igrejas, que não precisa eu citar nome, que explora muito o dízimos e as ofertas e perde credibilidade. Estou com mais de 5 anos, sou tesoureiro aqui, e tenho muito cuidado, porque se o texto está dizendo que não dizimar é roubar a Deus, imagina o tesoureiro roubar a Deus, vai ser amaldiçoado. Então, fique tranquilo. Se alguém tem alguma dificuldade sobre isso, nessa igreja, os que antecederam a mim, eu fui vice-tesoureiro, depois estou com 5 anos, estou tesoureiro. Os que antecederam a mim, durante o tempo que estou aqui, essa igreja é transparente. Se tem algumas igrejas que não são transparentes, se tem alguns pastores que não são transparentes, alguns administradores, alguns tesoureiros, não é aqui. Não estou defendendo aqui, porque nós seremos amaldiçoados. E se tem algum pastor, algum tesoureiro que fizer isso, a igreja tem que tirar. Agora, deixar de dizimar, com medo do pastor ou tesoureiro ou administrador roubar, a gente não pode julgar. Agora, se isso acontecer, não tira só ele, como tira ele da membresia. Agora não é desculpa. E a outra parte que eu quero dizer é que tudo que a Igreja Batista, ela não tem doação de político, de instituto, de nada. Tudo que vocês estão vendo aqui. Agora mesmo tivemos uma despesa com o Corpo Bombeiro, pediu para dar o alvará de funcionamento. Tivemos uma despesa e tem que sair do dízimo e oferta. Aqui já foi recusado em época política, políticos querer aqui, dar dinheiro aqui, e o pastor, na época era pastor, ele nunca aceitou, e nem aceita, porque os dízimos e oferta é exatamente para a manutenção da casa do Senhor.
E se alguém quer fazer alguma coisa a mais, chama-se uma oferta alçada. Você diz, eu quero dar uma oferta a A, B, a C, comprar isso, comprar aquilo, chama-se alçada. Agora o dízimo é uma 10ª parte, é um valor decimal, é 10ª parte do que você ganha. E a outra parte que eu quero dizer é que se você dizimar e você tiver alguma coisa contra seu irmão, Deus disse que não recebe. Vá primeiro resolver o problema do seu irmão. Ó como Deus diz. Outras igrejas aí podem brigar com a família toda, que é o dízimo. Agora aqui não. Se você tiver alguma coisa com o seu irmão, a palavra diz que primeiro vá se acertar com ele e depois venha dizimar. Porque o importante é a comunhão. Não é dizimar de todo jeito. Por exemplo, se chegar uma oferta aqui baseado há 12 anos que eu estou aqui, vamos dizer, um dinheiro ilícito. Vamos dizer, só fazendo a ilustração, uma pessoa que tem um jogo do bicho e chega aqui para ofertar, baseado nas informações aqui, é um dinheiro que não é bem-vindo. Se uma pessoa rica que faz parte do PCC vem dar 1 milhão aqui, a gente não quer, porque não pode dinheiro ilícito, principalmente dinheiro tirado do suor de alguém ou que sujou a mão de sangue. O problema não é o dinheiro, o problema é como é conduzido essa parte. Não é a quantidade, é a qualidade de que transparente, porque vale mais, como foi dito aqui na palavra, a oferta da viúva pobre do que os dinheiros dos fariseus. Então aqui o dinheiro dos fariseus dessa época, ele quer o dinheiro da oferta da viúva pobre. E sobretudo, se alguém tiver alguma coisa contra o irmão, antes de dizimar ou ofertar, se entenda com ele. Era só essa parte que eu queria ilustrar. Eu convido a igreja, né? Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Já foi esclarecido tudo aí. E eu convido a igreja a ficar de pé. Eu quero dizer que o pastor viajou e pelo estatuto da igreja, quando ele viaja, quem estava aqui era a irmã Hilda. Como ela não pôde vir, aí pelo estatuto, me dá o direito de substituí-lo, né? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, é com muita alegria, mais um culto para a honra e tua glória. Meu Pai, assim como o Senhor trouxe os meus irmãos para a casa do Senhor, para ouvir a mensagem, leve de volta para suas casas, na tua grande proteção. Que todos nós aqui, durmam em paz e acordem em paz amanhã para o nosso dia a dia, para que podemos, Pai, te servir. Não só aqui, mas onde tivermos. Cuida de todos aqueles que precisa, Pai, necessita, Pai, da tua bênção, seja na área financeira, na área familiar, na área da saúde, na área do livramento, na educação dos filhos e, sobretudo, Pai, na área da conversão. Porque aqui eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui ainda tem pessoas da sua família, como é o meu caso, que precisa ter um encontro com o Senhor. Pai, só o teu Santo Espírito pode fazer, Pai, fazer esse encontro, assim como fez conosco. Porque como está escrito aqui, Jesus é a solução. E o Espírito Santo do Senhor toque no coração, desses corações de pedra para transformar em corações de carne, corações desobedientes em corações obedientes, para que possamos, Pai, ter uma família e de boca cheia dizer, eu e minha casa sirva ao Senhor. Mais uma vez eu peço por todos os enfermos e mais uma vez enfatizo, Pai, ratifico sobre a Analícia, que está com 1 ano, que sofreu um acidente e até agora está com dificuldade de andar, Pai. Mas o Senhor tem poder para resolver, não só o caso dela. Não posso também esquecer de Gutenberg, que sempre, muitas vezes fomos lá, eu, Giliardo e outros irmãos, Lei Gonzaga, enfim, muitos irmãos, fomos lá, ele num acidente de moto,
está prostrado, acredito, mais de 6 anos, mas Tu tem poder para resolver essa situação. E daqueles também, Pai, que nós nem conhecemos, que está com essa condição. No caso do Leonardo, em nome dele, eu saúdo, Pai, todos os missionários, porque ele foi o auxiliar de Luiz Gonzaga, mesmo limitado, mas ele, da maneira dele, ele contribuiu para a pregação do Evangelho, levando os folhetos, ajudando no tela quente, e hoje está prostrado, uma dificuldade muito grande, mas o Senhor está cuidando dele. Cuida de todos os missionários, Pai, sejam aqueles que estão lá na Coreia do Norte, Coreia do Sul, na China, aqueles que estão na América, na Oceania, na Ásia, na Europa, enfim, Pai, em todos os continentes, Pai. Em todos os continentes, Pai, o Senhor cuida de todos. Quero, Pai, te pedir aqui, Pai, um conforto para o pastor Ben, que perdeu seu genro e sua filha no Haiti. Era missionário, casal de 20 anos, perderam com as suas vidas. Conforta ele. Uma vez, Pai, que outros missionários que estão perdendo suas vidas pelo o cumprir da obediência ao Senhor de pregar o Evangelho. Nos leve em casa em paz. Mais uma vez, todo este culto quer te servir, é para a honra e tua glória. Perdoa o nosso pecado, porque, Pai, porque, como diz o profeta Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida, que não pode nos salvar, nem seus ouvidos estão surdos, que não podem nos ouvir, mas nossa desobediência separa do Senhor, e o Senhor não ouço nas orações. Portanto, perdoa os nossos pecados, pecados que cometemos, pensamento, palavra, atos, consciente e consentimento, e nos leve em casa em paz. E amanhã, Pai, seja um dia repleto de bênçãos, e que no domingo estaremos aqui novamente para de manhã e à noite cultuar ao Senhor. E no sábado, as congregações e os irmãos missionários, como no meu caso estou indo ao IPA, e outros irmãos, como o Carlos de Jânio, está indo ao Moraes, e outros irmãos, o irmão Ivan está aí na Serra dos Simões, o irmão Giliardo na Serra do Moraes, os outros irmãos estão indo também para Samambaia, enfim, para a igreja Peniel, lá no Cavaco também, enfim, Pai, todos esses que estão em missão, como o irmão Fabiano, o pastor Alexandre, e a todos, Pai, nos leve em paz para casa. O pastor, nosso líder espiritual, foi a sua viagem familiar, e que ele volte sobre a proteção do Senhor. Nos abençoa, e essa é a oração que eu faço ao Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo amado, e amém.